Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje eu estou acompanhada do médico pediatra Fernando Ferri. Olá, Vivian. Prazer enorme estar aqui conversando com você. Agradeço o convite também a toda a equipe do Jornal Bom Dia e estou aqui à disposição para nós debatermos, conversarmos sobre assuntos bem pertinentes da pediatria, principalmente nesse período do ano aqui que é o verão, né? O nosso tema de hoje é a saúde das crianças, principalmente durante o período de calor. Doutor, quais são os principais desafios nesse período? Bom, agora durante o verão, então a gente sempre observa então as famílias cada vez frequentando mais lugares de diversões, né? Lugares onde tem piscinas, onde tem praias, né? Então tudo isso a gente existe alguns cuidados assim, principalmente na área da pediatria, que nós devemos sempre ter uma atenção mais especial, né? Principalmente em relação à exposição solar, que nesse período do ano, então, agora durante o verão, a exposição ela é mais importante, né? Os riscos de queimaduras, os riscos de insolações, elas são muito mais frequentes, né? Então, o que a gente sempre preconiza, né? Um cuidado redobrado, principalmente com a faixa etária pediátrica, né? A gente sempre salienta, então, que crianças abaixo de 6 meses, os pais evitem de levar essas crianças na exposição do sol, porque a gente normalmente não tem indicação de uso de protetores solares, né? Então, basicamente, somente protetores mecânicos e o risco de acontecer um agravo nessa faixa etária é muito maior, né? Crianças acima de 6 meses, a gente sempre, então, preconiza o uso de um fator de proteção solar que tenha pelo menos uma proteção acima de 30, né? Preferencialmente acima de 50, filtro de proteção solar, né? Sempre também a gente orienta aqueles horários que não são de incidência maior do sol, principalmente entre as 10 da manhã e as 15 horas, né? Então, esses são os horários mais importantes, onde as famílias devem ter um cuidado um pouco mais especial em relação às crianças, né? Então, a gente sempre orienta a fazer uma reaplicação do protetor solar a cada 2 horas, pelo menos, né? E também naquelas situações onde a criança, porventura, tenha entrado na água ou tenha apresentado algum suor, enfim, a gente sempre, então, orienta a fazer, então, a reaplicação da proteção, né? Então, além dessa proteção solar, que a gente sempre avalia como grande importância, a gente sempre também orienta aquela questão do protetores mecânicos, né? Então, sempre um boné, sempre um chapéu, um protetor, então, de sol mais amplo, né? Camisetas, então, maiores, mais compridas. Então, tudo isso acaba sendo bem importante na questão da proteção solar em relação às crianças, né? E quando pensamos em insolação, quais sinais que devem ser observados? Bom, primeiramente, então, aqueles sinais que são diretos, né? Então, aquela pele mais vermelha, aquela pele mais inflamada, né? E aquele desconforto de uma forma mais geral, né? A criança, diferentemente do adulto, ela muitas vezes não vai informar, não vai estar passando, né, aquela situação de forma mais objetiva. Então, os pais devem observar sinais indiretos. Aquela criança, então, que tem uma lesão evidente, né, um grau de queimadura mais significativo, aquela criança que está mais sonolenta, aquela criança que está mais abatida, né? Então, tudo isso são sinais assim que inspira cuidados e, com certeza, terá que ser avaliada por um profissional da saúde, por um médico pediatra de preferência, né? E quando pensamos em desidratação, quais são as principais orientações e sinais que podem ser observados nas crianças? Muito bem. Na pediatria, existem principalmente 2 sinais que são bem importantes, né? 3, na verdade, eu diria, que a gente sempre a gente acaba, então, avaliando, né, em relação à questão da desidratação. O primeiro sinal seria em relação à cavidade oral. Então, na avaliação da criança, a gente sempre avalia se essa criança tem saliva na boca, se tem a boca seca, né? Então, o primeiro sinal que nós avaliamos em relação à hidratação. Um segundo sinal em relação à lágrima, né? Então, olhar sempre a mucosa ocular. Se tiver uma mucosa seca, aliada a uma
boca também seca, né? Sem presença de saliva ou lágrima, são sinais bem importantes que a criança está desidratada. E um terceiro sinal seria em relação a pouca diurese, né? Então, quando são crianças menores, normalmente, então, a gente acaba, então, avaliando a questão da fralda, né? Aquela criança que passou durante 7, 8 horas, 10 horas com a fralda seca, né? Então, é outro sinal indireto que a criança está desidratada. E nas atividades ao ar livre, quais cuidados que devem ser observados e são recomendados para os pais? Uma pergunta bem importante, né? Então, em relação às atividades ao ar livre, que são muito comuns agora durante o período do verão, as crianças até preferem, né? Por apresentarem mais espaço ali para suas atividades. Em primeiro lugar, sempre escolhendo um lugar que tenha bastante segurança, né? Então, a gente sempre avalia o campo, né? Onde que essas crianças estarão brincando, né? Então, um espaço que não tenha risco de um atropelamento, um espaço que não tenha um risco de afogamento, né? Então, muitas famílias, além da praia, frequentam lugares que têm piscinas, rios, né? Açudes. Então, sempre é importante ver o local em relação à segurança, né? Um segundo ponto que eu sempre vejo como importante é a questão de quem está cuidando da criança, né? Então, sempre um cuidador, de preferência que seja o pai ou a mãe, uma pessoa da família, né? Evitar cuidadores que sejam outras crianças, né? Então, muitas vezes, a gente observa situações em que o irmão mais velho, né? Que também é uma criança, que também é um pré-adolescente, está cuidando desse irmão mais novo, desse primo mais novo. Então, muitas vezes, são situações muito perigosas onde pode acontecer muitas situações adversas, né? E também sempre levar líquidos, né, para a criança se hidratar, para a criança beber durante as atividades, né, a questão do cuidado do horário também dessa atividade que a criança vai desempenhar. Então, sempre a gente orienta, então, água, né, de preferência, o primeiro líquido que a gente vai oferecer para a criança, sucos naturais, né, sempre evitar aqueles alimentos embutidos, né, refrigerantes. Então, tudo que for mais natural é aquilo que nós mais orientamos como principal em relação aos cuidados, em relação à hidratação para a criança, né? Doutor, muito obrigado pela tua presença aqui e disponibilidade em conversar conosco sobre um tema tão importante. O Bom Dia Entrevistas fica por aqui.